E você lembra do que a gente comentou, inclusive, em box sobre Schopenhauer, que Schopenhauer nutria uma certa ódio ao cristianismo na sua conclusão de sua filosofia, apesar de todo o seu pessimismo e etc. Quando chega lá em um mundo como vontade de representação, Schopenhauer faz um tipo de cristianismo, digamos assim, sei lá, não sei a palavra, um cristianismo soft, tá relacionado com isso aqui, com a abnegação, inclusive, de Nietzsche em detrimento de Schopenhauer, né? E ele enumerou exatamente sobre quais questões aparecem aqui, né, em Schopenhauer, que faz com que ele abandone Schopenhauer, né? O valor do não egoísmo, dos instintos de compaixão, de abnegação, de sacrifício, né? Tudo isso está presente em Schopenhauer, né? Eu não sabia disso. Pois é, tá. Isso aqui não é nem exagero de Nietzsche, isso é fato mesmo. Sabe? E aí, vamos lá. Com base nos quais ele disse não à vida e a si mesmo. O ascetismo presente em Schopenhauer, né? Mas precisamente contra esses instintos manifestava-se em mim uma desconfiança cada vez mais radical, um ceticismo cada vez mais profundo. Precisamente nisso enxerguei o grande perigo para a humanidade, sua mais sublime sedução e tentação. Aqui, ao nada? Será que é realmente melhor nada querer, né, do que querer o nada? Né? Essa é a proposta de Schopenhauer, né? Digamos assim, né? Nada querer, né? Nada querer faz com que eu não sofra, com que eu não me disponha ao sofrimento, né? Ser um asceta, né? Em certa medida, posteriormente, Nietzsche vai dizer que o asceta é menos ruim do que o demasiado cristão, digamos assim, né? Que pelo menos ele está um passo anterior, né? O cristão já degenerou de vez, digamos assim. Então, precisamente nisso, enxerguei o começo do fim, o ponto morto, o cansaço que olha para trás, vontade que se volta contra a vida, a última doença anunciando-se terna e melancólica. Eu compreendi a moral da compaixão, cada vez mais se alastrando, capturando e tornando doentes, até mesmo os filósofos, como o mais inquietante sintoma dessa nossa inquietante cultura europeia. Como o seu caminho sinuoso em direção a um novo budismo, a um budismo europeu, ao niilismo, pois essa moderna preferência e superestimação da compaixão por parte dos filósofos é algo novo, justamente sobre o não valor da compaixão. Os filósofos estavam até agora de acordo. Menciono apenas Platão, Spinoza, La Rochefoucauld e Kant. 4 espíritos tão diversos quanto possível um do outro, mas unânimes em um ponto, na pouca estima da compaixão. E aqui ele inclui até Spinoza, que é digamos assim, do qual ele traçou relações tão íntimas, né? Mas de certa forma, e aí há contestações, inclusive de certa forma, sobre algumas concepções que ele tem sobre Spinoza, né? Mas ele tem essa impressão que Spinoza, em certa medida, cedeu a esse, digamos assim, esse ascetismo certificado. Para Schopenhauer, a natureza última da realidade é a vontade, né? Que de certa forma vai influenciar, em certa medida, a questão da vontade de potência em Nietzsche. Só que a questão da vontade de Schopenhauer vai percorrer outros caminhos, né? Que a vontade em Schopenhauer é uma força amorfa, sem objetivo, que foge do conhecimento humano e consome todas as suas manifestações. Em vida, para Schopenhauer, sofrimento e falta são resultados, digamos assim, isso aparece inclusive em aforismos para a sabedoria de vida, estão relacionadas com concepções financeiras, digamos assim, também, né? Sabedoria para Schopenhauer implicava em um determinado reconhecimento da falta de sentido final da existência e da prática, reconhecendo a resignação. Ou seja, a existência para Schopenhauer se baseia naquele pêndulo entre o sofrimento, que se baseia na falta das necessidades básicas de existência, e o tédio, que se baseia digamos assim, na detenção, digamos assim, de tudo aquilo que me compõe existencialmente a partir, né, da vida. Ou seja, já estou satisfeito. Então eu entro na concepção do tédio. Então a vida oscila entre o sofrimento e o tédio, né? Esse é o pêndulo de Schopenhauer. Então, para poder não sofrer, digamos assim, ou pelo menos sofrer menos, eu tenho que me tornar uma asceta. Uma asceta no sentido de negar. Eu tenho que não querer, não desejar. Exatamente, né? Então, o pessimismo de Schopenhauer defendia uma vida de abnegação, né? E olhava para uma perspectiva de aniquilação como uma única forma autêntica de
entre aspas, salvação. Essa é a conclusão de Schopenhauer, é se dispor a essa salvação a partir do ascetismo. E nesse sentido, para Nietzsche, de certa forma, ele se associava muito próximo, digamos assim, a uma salvação pelo ascetismo que está muito comparável à questão do próprio cristianismo, digamos assim. Essa salvação a partir dessa pretensão, digamos assim, né, de negar de negar a própria vida, de negar os próprios impulsos de vida. E aqui o próprio Nietzsche passa a ver a filosofia de Schopenhauer como um determinado código secreto, né, das próprias influências que ele tem a partir da tradição ocidental. Em primeiro lugar... faz sentido. Mesmo que ele tenha dispensado determinados projetos otimistas, a proposta dele de negação da vida mostrava que ele concordava com determinados critérios de valor da tradição, né, digamos assim. E simplesmente ele discordava que a crítica de determinados critérios poderiam ser realizadas de forma positiva. Então não quer dizer que ele fazendo uma crítica à tradição a partir da negatividade schopenhaueriana que ele estava se opondo necessariamente. Ele trouxe para dentro dos seus conceitos algumas acepções que faziam parte dessa tradição, né? Em outras palavras, o pessimismo implica que a vida deve apoiar o existencial humano e intelectual, né, a determinadas aspirações, mas não pode sustentá-las. Então, por que Schopenhauer falava em se afastar da vida? Digamos assim, né? Nietzsche reconhece em certa medida que a filosofia de Schopenhauer exigia um determinado rigor lógico na desconstrução do otimismo ocidental, porém se baseava numa realidade e uma força sem objetivo que limitaria a potencialização de vida dos seres humanos, né? E a gente conclui então que o pessimismo de Schopenhauer era uma verdade oculta do pensamento ocidental, que ele vai identificar nesses outros pensadores que ele elaborou aqui, inclusive mesmo em Spinoza, que de certa forma, digamos assim, trazia esse germe, né? E aí pode ser questionado, né? Porque há quem diga, inclusive, que Nietzsche se equivocou em algumas afirmações em detrimento de Spinoza, né? E etc. E aí, isso aí também, Nietzsche não a gente pode criticar Nietzsche também, né? Mas é o que ele está tratando aqui. Se a concepção nossa é entender o que ele está tentando trazer no livro, né? Então não é dizer se Nietzsche estava certo ou errado em detrimento de Spinoza, mas o que ele, digamos assim, disse sobre Spinoza nesse contexto. É isso que